Curte série com príncipes, princesas, reis, figurinos maravilhosos e um monte de regras e etiquetas? Se sim, deixa logo o seu like nesse vídeo porque a resenha dessa semana é nesse estilo. Goodbye My Princess faz parte da minha lista de séries históricas prediletas, porque quando eu comecei no mundo dos doramas chineses, essa foi uma das primeiras, por isso ela tem um lugar especial no meu coração. Acho que foi a segunda que assisti nesse estilo, por isso não entendi o porquê de muitas coisas, das regras e etiquetas imperiais, mas mesmo assim eu curti tudo. Aqui nos é apresentada a história de amor entre o príncipe Li Shangni e a princesa Xiao Feng. Pelo que eu entendi do contexto geográfico e político da série, existem muitas tensões entre as planícies centrais e as planícies ocidentais. A primeira diz respeito à grande dinastia Li, já a segunda é composta por diferentes povos, e pelo que dá a entender, a dinastia Li está à procura de obter mais controle de suas fronteiras, subjugando ou fazendo acordos com os povos das planícies ocidentais. Gente, se não for isso, é quase por aí. O problema inicial se dá por uma disputa interna entre os descendentes do imperador da dinastia Li, que desejam obter o título de príncipe herdeiro, e portanto se tornar o futuro imperador. Um deles faz uma armadilha e mata o atual príncipe herdeiro e joga a culpa para o povo Danxi. E é então que entra em cena os nossos protagonistas, porque a princesa Xiao Feng é neta do governante desse povo e o príncipe Li Shangni, desejando vingar a morte do irmão e também conquistar o título de príncipe herdeiro, a usará para este fim. Um pouco antes disso, o pai da nossa princesa, que também é o monarca de um outro território das planícies ocidentais, entra em um acordo com o imperador e então concede que Xiao Feng se torne a princesa herdeira do futuro herdeiro do trono imperial. Xiao Feng é muito jovem e impetuosa e não aceita a ideia de se casar tão longe de seu país. Por isso ela foge para o território governado por seu avô e é quando conhece Li Shangni. Mas ela é apaixonada por seu mestre e não tem olhos para ele, e no início eles até mesmo se estranham um pouco. Li Shangni esconde muito bem suas intenções e identidade como príncipe imperial para alcançar seu objetivo, que é invadir e dominar Danxi. Ele usa a princesa para ganhar a confiança de seu avô e assim entrar em seu território, coisa que sozinho ele não conseguiria. Nesse processo, gradualmente os sentimentos de Xiao Feng vão se voltando para Li Shangni e por fim eles ficam noivos. Veja então a crueldade. Li Shangni escolhe o dia do casamento deles como a ocasião mais adequada para invadir o pequeno país. Apesar de tudo, ele estava apaixonado por Xiao Feng e tinha a intenção de esconder seu ato cruel até o fim. Mas as coisas não saem como planejado e Xiao Feng vê quando um homem corta a cabeça de seu avô. É uma cena muito chocante, eu fiquei morrendo de dor dela. Ela desmaia de terror e quando acorda já estava no acampamento de seu algoz. No início ela está muito confusa, não consegue distinguir que seu noivo e o príncipe imperial eram a mesma pessoa, mas quando ela se dá conta, outro pesado golpe recai sobre ela. Li Shangni, apesar de cruel em suas intenções, estava muito apaixonado por ela, por isso, ainda que ela o odiasse, ele não conseguia pensar na hipótese de deixá-la. Portanto, a levaria para a capital imperial mesmo contra sua vontade, já que, de toda forma, ela seria a princesa herdeira, e ele não tinha dúvida de que conseguiria o título. Ela tenta matá-lo, mas não tem coragem. Tenta fugir, mas ele a impede. Contudo, ela consegue sair do acampamento dele com a ajuda de seu professor. Porém, obsessivo, Li Shangni vai atrás dela e a alcança. Xiao Feng prefere a morte a ter que viver com o homem que tanto a machucou. Por isso, ela pula de uma ponte muito alta e cai em um rio. Na tentativa de salvá-la, ele faz o mesmo. Nesse ponto entra a parte da fantasia, pois ambos, ao caírem no rio, se esquecem de tudo de bom e de ruim que viveram juntos. Era como se eles nunca tivessem se conhecido. Dias depois, Xiao Feng acorda no Palácio Imperial e descobre que está morando lá agora, pois em breve seria a futura princesa herdeira. Agora, não há nada que ela possa fazer
a não ser aceitar o seu destino. Enquanto a função de príncipe herdeiro ainda não está ocupada, ela vive bem, divertindo-se na capital imperial. Contudo, sempre tendo Li Shenyin ao seu redor. Ele tem um amor de infância que prometera casamento tão logo recebesse o título de herdeiro do trono. Eu tenho um pouco de pena dessa moça, porque ela sabe que será a segunda esposa desde o início. Tenho pena porque ela se agarrava à ideia de que, mesmo não sendo a esposa principal, teria o amor dele, o que na prática não ocorre. Li Shenyin consegue o título de herdeiro e se casa com Xiao Feng em uma cerimônia glamurosa, onde ele não esconde sua satisfação com o casamento. No mesmo dia, seu amor de infância é levado ao palácio como esposa dele, né? Porém, ele não dá muita importância ao fato, pois o que era para ser apenas um casamento por conveniência diplomática torna-se novamente a obsessão da vida dele, que olha cada vez menos para a mulher que ele acreditava amar e faz de tudo para ter o amor e a atenção de Xiao Feng, que depois que recupera suas memórias, faz o impossível para fugir outra vez do homem que ela ama, mas que não pode perdoar. Essa resenha está bem superficial, acontecem muitas coisas na série, mas vou finalizar agora contando o final. Porém, se você não quer saber, se quiser conferir sozinha, você pode parar o vídeo por aqui, mas antes não esquece de deixar seu like e se inscrever para que assim que eu soltar vídeo novo você fique sabendo, ok? Aqui na descrição do vídeo eu digo onde você consegue assistir a série inteira, então vá lá conferir. Gente, o roteirista da série nunca quis nos enganar, afinal, o título já diz tudo. O final dessa história é trágico. A obsessão dele é sem fim, e a resolução dela em se afastar dele irá levá-la a tirar a própria vida. Chorei um rio de lágrimas com esse final, mesmo assim achei coerente. Ela viu um ente querido e pessoas com quem muito se importava sendo assassinado pelo homem que dizia amá-la e no dia do seu casamento. Confesso para vocês que logo no início ficou aquela sensação de puxa, perdi meu tempo vendo essa série e tal, mas depois que juntei os cacos do meu coração, entendi que não é porque é uma ficção que o fim tem que se adequar aos nossos desejos. De verdade, eu recomendo. Para quem gosta de série histórica de drama e romance, príncipes e princesas, eu acho que vale muito a pena. E então, eu quero saber qual sua opinião sobre Goodbye My Princess, conta aqui pra mim nos comentários. Um grande beijo pra você e até a próxima!